Quem se junta a nós também nessa manhã é o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, bom dia, obrigada pela sua presença aqui para ajudar a gente a entender um pouco e a olhar um pouco de perspectiva para os próximos dias. Bom, o Conselho de Segurança da ONU se reunindo hoje. Qual deve ser o posicionamento, a postura das autoridades brasileiras? Lembrando que o Brasil não é membro permanente do Conselho. Podemos esperar um discurso por parte do Brasil? Não, o discurso que o Brasil pode fazer terá com certeza veemência naquilo que pretende afirmar com relação à preservação do direito internacional, com relação à soberania e principalmente com relação à proteção da Carta da ONU. Mas, Soraya, eu tenho dividido estas manifestações com relação à Venezuela em 4 grupos. Principalmente. Você tem os aduladores, que são aqueles que, por terem interesse no relacionamento com os Estados Unidos, mantêm ali uma quase que aprovação integral de tudo que Donald Trump fizer. E aí você tem o Estado de Israel, você tem também a própria Argentina nesse processo. Você tem os opositores, que são aqueles que se manifestam contrariamente a este tipo de atuação, que são China e Rússia, que têm se manifestado no sentido de que a ação viola o direito internacional, mas nós sabemos também que, por exemplo, a Rússia perde qualquer legitimidade em razão da sua atuação na Ucrânia. Você tem os temerosos, que são os da União Europeia, que falam bastante em algumas coisas, mas que têm se calado na atuação de Donald Trump, porque precisam dos Estados Unidos do ponto de vista econômico e também precisam dos Estados Unidos com relação à guerra na Ucrânia. Então são os temerosos. E por último você tem os eloquentes, no qual o Brasil se enquadra, que junto com Chile, com México, com Espanha, que tende a falar, a abordar a questão do direito internacional, a questão da soberania, mas com pouco poder efetivo de alteração. Porque a impressão que se tem é que, por mais que se critique os Estados Unidos, eles ainda têm uma participação global muito importante, ainda são uma potência muito relevante no cenário internacional, contribuem efetivamente no orçamento da ONU, com mais de 20%, e são aí o elemento essencial deste contexto. Eu acho difícil isso reverter a ação de Donald Trump e ele devolver Maduro para a Venezuela. Até porque, a essa altura do campeonato, o povo venezuelano está celebrando a saída de Maduro. Professor, olhando de uma maneira mais global, a gente pode dizer que o mundo hoje está sob influência de 3 potências: Estados Unidos, com essa ação que fez para retirar o Maduro, a própria Rússia, até pelo arsenal nuclear que possui, por toda a rivalidade que sempre representou para o mundo ocidental, e a China, pelo seu potencial e pela possibilidade até de tentar recuperar Taiwan, ou seja, são 3 pontos de influência global hoje ou não? Sim, não é? Nós temos aí um mundo mais multipolar, não é? Mas eu acredito que quando você olha, Nonato, para a situação atual, nós temos de fato 2 potências globais. As duas são nuclearmente armadas, que são China e Estados Unidos, e as duas são extremamente importantes do ponto de vista econômico. A Rússia tem um papel muito importante em razão do seu arsenal nuclear, que nunca e jamais deve ser desmerecido, até porque o próprio presidente Barack Obama, ao chamar a Rússia de uma potência mediana, cometeu um grave erro histórico que ensejou, inclusive, reações do presidente Putin na ocasião, e nós vimos que isso comprovou toda essa situação, como ele agiu na questão ucraniana, de fato relevando qualquer regra do direito internacional. Mas desde aquela reunião que houve recente na Coreia entre Estados Unidos e China, o que você observou foi que quem naquela reunião deu um passo atrás foram os Estados Unidos, em razão da questão dos minerais críticos, e também o fato de que hoje em dia, quando nós fazemos as projeções, a China será responsável por
45% da indústria da manufatura global e os Estados Unidos somente por 11%. Então, nós temos este círculo, este mundo que deixa de ser unipolar, né, como nós observamos ali após o fim da Guerra Fria, e vai se transformando numa situação muito mais multipolar. Mas nós teremos também, Nonato, à medida que o tempo vai evoluindo, outras potências que poderão também ter um desempenho regional. Mas o principal elemento de tudo isso, sem dúvida, é sempre a questão da força, a questão de armas nucleares. E o que nós vemos é que quem não tem armas nucleares realmente está sujeito aí a esse tipo de situação, justamente porque não tem como se defender. Nós não vemos este tipo de... Nós não conseguimos imaginar os Estados Unidos fazendo este tipo de operação, por exemplo, na Coreia do Norte. Então, isto é o grande problema deste tipo de dinâmica que vai incentivando países a buscarem processos de defesa, e nesse contexto nós podemos observar no futuro próximo até mesmo o retorno a armas nucleares.